Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês uma aula muito especial que fala sobre funções trigonométricas. Eu falo assim muito especial para ver se traz vocês para a aula, porque muita gente não gosta. Mas já antecipo que é bem tranquilo e eu vou te mostrar da melhor forma possível como acontece, por que acontece, ok? Vou falar das três e a gente desenvolve aí o melhor entendimento sobre ela, seno, cosseno e tangente. Antes de começar, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha, comenta, você me ajuda e ajuda o YouTube a entender que a gente está nessa luta tão insana. Valeu? Agora chega de papo e vamos à aula. Inicialmente eu trago para vocês aqui a função seno, gente. À medida com que x varia, o y varia também. Correto? Ou f de x, que é a função, o resultado da função. Vamos entender então o que é o seno no círculo, ok? Vamos botar aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus para fechar. Vou trabalhar com grau para você visualizar melhor, mas temos que usar pi radianos, né? Então vamos fazer as conversões. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, lembrando que π equivale a 180 graus. 180 graus π, 270, 3π sobre 2, para quem não sabe, é o triplo do 90, 3π sobre 2, isso aí. E o 360 é o 2π. Ah, Valentim, mas para que isso? Porque esses são os chamados ângulos quadrantais. E o que serve? Para que serve? Serve para a gente saber, por exemplo, que o eixo do seno é o vertical. Esse eixo aqui. E, claro, nós vamos de 1 a menos 1, ou de menos 1 a 1, tanto para 90 quanto para 270 graus. E, obviamente, quando tiver aqui 0 graus, o seno é 0. E quando tiver 180 graus, o seno é 0 também. Vou lembrar para vocês. Vamos lá. Quando eu estou aqui, o meu seno é essa projeção aqui, vertical. À medida com que o ângulo vai diminuindo, olha aqui o verde, o meu seno, que é essa projeção vertical, vai diminuindo também. Então, se eu chegar no 0, o meu seno é 0. Lembrando que eu tenho uma aula só de círculo trigonométrico. Vou indicar aqui para vocês entenderem exatamente como é o comportamento do seno e do cosseno dentro do círculo. Ok? Agora eu quero te mostrar como é o comportamento na função. Então, vamos lá. Para o seno, como é vertical, seno de 0 graus é o quê? 0. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 graus é 0. Seno de 270 graus é menos 1. E seno de 360 graus é 0 de novo. Para que eu fiz isso? Eu vou marcar aqui para vocês todos esses ângulos que eu falei para vocês. Vou botar em radianos, ok? Então, aqui é o 0, π sobre 2, ok? Π, 3π sobre 2, 2π e assim sucessivamente. Vão dar voltas e voltas. É uma função cíclica. E vamos entender por quê. Seno de 0 é quanto? Seno de 0 é 0. Seno de 90 graus é quanto? Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui é 1, aqui é menos 1. Nós temos aqui o resultado. Seno de π, que é 180 graus, é 0 de novo. Seno de 3π sobre 2, o 270 graus, é menos 1. Está aqui. Pode botar assim, para tu sim achar melhor. E o seno de 360 graus, que é o 2π, é 0 de novo. Vamos conectar esses pontos. Lembrando que a gente faz a conexão assim, Corcova, isso aí. Muito bem. Ok. Temos uma função desse tipo e vai infinitamente para frente e para trás, ou seja, para a direita e para a esquerda, seguindo esse movimento. Olhando aqui, quem é o domínio são todos os valores reais, né, de x. Quem é a imagem? A imagem são os valores de saída. Você bota o x e vê quanto é que dá. Então, eles só podem ser, nesse caso, de menos 1 a 1. Então, a imagem é de menos 1 a 1. Período é uma volta completa. Então,
Nesse caso aqui na função, ele está dando uma volta completa, fechando o ciclo de 0 a 2π. Então, o meu período é 2π. Ah, Valentim, eu não entendo isso, me mostra melhor, eu quero entender esse círculo, por que que não pode ser triangular o movimento? Então tá, vou mostrar para vocês aqui, ó, na ferramenta muito boa, que é o GeoGebra. Vamos entender então que eu tenho um círculo aqui, e a medida dele vai ser em ângulos. Tá vendo? Eu estou aumentando ângulos. 90 graus, aqui, chegou no máximo. Acompanha o risco lá embaixo. Estou aumentando o ângulo, 180 graus, deu quanto? Deu 0. De novo, estou aumentando, olha aqui, 270 graus deu quanto? Menos 1. E voltando para a origem, 360 graus deu 0. Olha o movimento que faz. Então, aqui eu tenho uma vantagem muito grande. Por exemplo, olha aqui, quando chega no 1, 57,22 graus. Vamos ver o 45 graus que a gente conhece. 45 graus, está difícil de achar ela aqui. Então é aqui mais ou menos que fica o raiz de 2 sobre 2. Correto? Bom, então nesse movimento aqui do GeoGebra é muito bom para mostrar para vocês como que acontece. Olha aqui, ó. 180 graus, olha onde está a bolinha. Está no 0. 270 graus, onde está a bolinha? 270 graus. Está aqui no menos 1. Viu? E 360 graus volta para a origem, volta para o 0. E continuar rodando a partir disso, vai continuar um movimento cíclico chamado de senoidal. Ok? Bom, isso aqui foi a função seno e como que ela reage no gráfico, beleza? Sobre domínio, imagem, eu vou ensinar para vocês um macete depois de como descobrir isso. Vamos entender o comportamento da função. Beleza? Essa foi, então, a função seno. Olha aqui a função cosseno. Vou fazer algo bem similar. Só preciso que você lembre que a função cosseno é a horizontal aqui, o eixo horizontal, né? E continua com os mesmos ângulos. 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e fechando com 360 graus. O cosseno vai de menos 1 a 1. Né? E nos outros extremos quadrantais, 0 e 0. Beleza? Então, para isso, eu pego os ângulos quadrantais novamente, 0, 90, 180, que são eles 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora vamos lá, vamos marcar aqui no gráfico. Então, o 0 está aqui. Vou colocar o π sobre 2 aqui. Vou colocar o π aqui. Vou colocar o 3π sobre 2 aqui e o 2π aqui. Muito bem, Valentim. Para que você fez isso? Eu fiz isso para isso aqui. Olha só que interessante. Cosseno de 0 é quanto? Vamos lá, então. 1 está aqui, ó. De menos 1 a 1. Show. Cosseno de 90 é o quê? 0. Cosseno de 180 é o quê? Menos 1. Vamos lá. Cosseno de 3π sobre 2, que é o 270, dá quanto? 0. Ó, a tabelinha aqui, ó. E cosseno de 360 é o quê? 1. Vamos lá, então. Então, gente, esse gráfico aqui desce, faz o movimento cíclico e sobe de novo. E vai infinitamente para a direita e para a esquerda. Agora, o que eu quero te mostrar aqui é que esse gráfico é um guidão de bicicleta, né? Então, se o anterior era chamado de senoidal, esse aqui é chamado de cossenoidal. E olha só que interessante, domínios são reais, né? Todos os valores de x para a direita e para a esquerda. Aqui. Imagem está indo, nesse caso, de menos 1 a 1. Eu falo nesse caso porque pode mudar, sim. E eu vou mostrar para você, fica ligado. E o período é formando um ciclo inteiro, que é o quê? De 0 a 2π. Né? 2π. O interessante é ver a partir de que momento começaria a se repetir. Então, desce, sobe, máximo. Desce, sobe, máximo. Então, é nesse intervalo aqui que é o período, ok? Vamos lá, Valentim, mostra lá no GeoGebra, que ficou legal, eu entendi. Vamos lá, vamos lá. Então, temos aqui a função cosseno. E eu vou te mostrar, à medida com que o ângulo evolui, como que evolui a função cosseno. Então, vamos lá. Aqui está o meu ângulo e ele está aumentando. Olha que bonito. Então, quando eu chego no 90, encosta no 0.
E aí eu subo, eu vou para 180. Eu vou para 180, chegou no mínimo, no menos 1. E aí eu vou subir de novo, 270 graus. Né? 270 graus. Tá batendo aonde? Tá batendo ali no zero. E quando fecha em 360, chega no 1. Olha aqui o movimento. É uma cossenoidal, porque ele não começa na origem, ele começa no 1. Então é isso, ó, vamos acompanhar de novo. Chegou lá no 90 graus, beleza. Aí chega no 180 graus, tá lá no mínimo, tá dando menos 1. Chega no 270 graus, tá dando 0. E chega no 360 graus, dá 1. E faz esse movimento aqui, como eu havia mostrado para vocês. Dá uma olhada, o meu tá bem mais feio, é claro, mas é o mesmo movimento, à medida com que aumenta. Lembrando que no círculo trigonométrico, o ângulo gira em sentido anti-horário. No GeoGebra, ele está crescendo para cá, no sentido horário, mas isso não interfere na teoria, ok? Vamos lá então. Função tangente é a mais delicada de todas, porque não é bonitinho assim o gráfico, demora para você entender. Se você reparar, olha os valores que eu usei aqui. Tá vendo? Estou usando esses valores, já botei até o domínio aqui para você entender. Vamos lá então. Eu vou botar o 0, 45 é o quê? O π sobre 4. 90 é o quê? Π sobre 2. Ok? Vamos lá então. 0, π sobre 4, π sobre 2. Então vou marcar os pontos. Tangente de 0 é 0. Tem o primeiro ponto aqui. Tangente de 45 é 1. Vamos lá, tem 1 aqui, tem um menos 1 aqui. E o tangente de π sobre 2 de 90? Ele existe? Não, não existe. Eu vou te mostrar por quê. Vamos lá? Olha as divisões que eu faço. Então, olha o que nós temos aqui. A função tangente nada mais, nada menos é do que uma reta tangente à circunferência. Então, seria essa função tangente. Lembrando que quando você tem 0, a tangente é 0. Quando você tem 45 graus, a tangente é 1. Só que quando você tem 90 graus, a tangente sobe e não toca nessa reta, porque o quê? São paralelos, então nunca vão se cruzar. Isso significa que a tangente de 90 não existe, é indefinido. E como é que a gente bota isso no gráfico? Vamos entender. Olha só. Então eu tenho aqui 0, a tangente de 0 é 0. π sobre 4 é o quê? 1. Show de bola. π sobre 2 vira uma coisa chamada assíntota. Ou seja, não vai tocar, vai acompanhar tendendo ao infinito. Vai se aproximar cada vez dessa reta vertical, mas não vai tocá-la nem cruzá-la nunca. Então, é algo desse tipo aqui, ó. Vai acompanhar e não vai tocar nunca. Ficou feio, mas está certo. E aí acontece de voltar também, né? Como assim? Aqui seria o 135, 3π sobre 4, e aqui seria o 180, π. Olha só o que acontece. No 90 também não tem voltando, né? Mas o 3π sobre 4 é o quê? Menos 1. Tangente de 3π sobre 4 é essa aqui, ó. Que é o 135, e a tangente dela é menos 1. Então, vai acontecer a mesma coisa. Vai vir, né, a assíntota ali no 90 graus, vai passar aqui e vai passar no 180, porque quanto é a de 180? 0. E vai subir. Ficou muito feio, mas para sua sorte, eu tenho um recurso chamado GeoGebra que eu consigo mostrar para você bonitinho e lindamente. Vamos lá. Olha aqui que bonitinho que eu fiz para vocês. Então aqui está o meu ângulo, que eu já mostrei para vocês anteriormente, e ele vai aumentar. Olha aqui que bonitinho, 45 graus, cadê você? Vamos lá. 45 graus ali, ó, bem perto do 1, né? O D está no 1. Olha aqui, está no 1, está na reta do 1. E aí eu chego no, olha aqui que legal, olha a subida que faz. Porque a tangente não vai existir quando chega no 90. E olha o que eu quero mostrar para vocês. O resultado é indefinido. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Cadê o 45? Vai ser difícil parar nele. Bom, 1,01 aqui, o de 45,18. Né? O de 45 é 1. Então olha o de 90, quanto é que vai dar?
O de 90 é o que é chamado de indefinido. Repara aqui que o ângulo ficou quadrado, é um ângulo reto, e o resultado é indefinido, ou seja, não tem ponto. Né? É descontínua essa função. E aí continua aumentando. Olha de onde está vindo. Lá de baixo. Né? Então, está crescendo. Chega no zero, que é o 180 graus. Está vendo aqui, ó? Olha que bonito. 3,14 é o π. Vai dar zero, que é o quê? A tangente de 180 graus. E aí, continua subindo. E olha o que vai acontecer de novo. Sobe indefinidamente. Porque olha onde eu estou chegando, no 270 graus. Cadê ele? Indefinido. 270 graus também não tem tangente. Foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí aumenta e começa lá de baixo de novo. Só que, olha aqui que bonitinho. Vou fazer um risco perfeito. Para no zero. Ah, Valentim, qual é o período? Bom, eu dou uma volta, um ciclo inteiro, não é com 360 graus, não. Porque, olha só, começa daqui no meio, sobe, vem lá de baixo e para no meio. Então, é aqui. É aqui o meu ponto. Onde é que foi? Então, vamos ver como é que eu chego lá. Aqui, ó, quem é esse cara? É o 180 graus. Então, o meu período é isso. A partir daqui começa a repetir, ó. Tá vendo? Subindo de novo. Significa que o meu período é π. E agora eu volto lá para o meu desenho horroroso e mostro para vocês que o meu período é π. Por quê? Até o π eu estou subindo até o infinito e venho do infinito até o zero. E aí eu completo um ciclo inteiro. Vamos entender o domínio, por que está assim. Domínio da função f é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2, marca, mais kπ. O que é isso? Significa, gente, que o meu arco, né, o meu ângulo, ele não pode ser 90 graus nenhuma ponta do quadrante. Por exemplo, tem aqui o 90 e o 270. Ele não pode ser nem o 90, nem o 270 em volta nenhuma. Quer um exemplo? Então você tem π sobre 2 quando k for 0. 0 vezes π. Então vai ser π sobre 2. Você tem π sobre 2 mais quando k for 1. 1 vezes π. Que vai dar o quê? 3π sobre 2. Que é o 270. Está nessa ponta aqui. E aí você tem quando o k for 2, por exemplo. π sobre 2 mais 2π. Que vai dar o quê? 5π sobre 2. Sabe o que é o 5π sobre 2? É o 450. O que é o 450? 360 graus mais 90. Para aqui em cima de novo. Então eu não posso pertencer à família do π sobre 2. Ou seja, 90, 270, 90, 270. Não pode ter essa correspondência. Porque senão não vai ter resultado. Então o meu domínio são todos os reais, exceto essa galera aqui. Beleza? Show de bola. E a imagem? A imagem, eu estou usando todo mundo, que vem desde lá de menos infinito até o mais infinito. Então, são os reais. E o período é π, como a gente já havia visto. Beleza? Bom, fiz aí a ideia da função seno, cosseno e tangente, né? Mas agora eu vou te mostrar como que a gente acha alguns elementos da função seno e do cosseno, que é o que cai muito nas questões de vestibular e de concursos. Beleza? Vamos lá então. Vou mostrar no GeoGebra primeiro. Vou entrar com uma função para vocês verem como ela trabalha, como ela opera. f de x igual a seno de x. Bom, entra. Olha o que você tem aqui. Você tem a função seno que eu havia mostrado para vocês. Só que eu vou mostrar algumas coisas que vão acontecer aqui no domínio, na imagem, ok? E se eu multiplicar a minha função por 2, o que acontece? Ela expande. Isso que eu queria mostrar para vocês. Ela expande o quê? Ela dobra. Se eu ia de menos 1 a 1, agora eu vou de menos 2 a 2. Beleza? Então vamos fazer aqui. Voltamos a ser o que era antes. Bom, e agora, se eu somasse 3 unidades, por exemplo,
Olha o que aconteceu. O gráfico todo sobe. Foi isso que aconteceu. E se eu diminuísse, por exemplo, 3 unidades? O gráfico desce 3 unidades. Então, se ele estava passando no 1, descendo 3 unidades, 1, 2, 3. O máximo é o menos 2. Beleza? Bom, e se agora eu fizer as duas coisas, se eu somar 1 e multiplicar por 2, o que acontece? Se eu somar 1 e multiplicar por 2, primeiro a gente multiplica por 2, ela expande, né? Espicha. E se eu somar 1, ela anda uma casa. Então, se eu ia de menos 2 a mais 2, subindo uma casa, eu vou o quê? De menos 1 a 3. Essa é a dica. Isso funciona para a função cosseno também. Beleza, isso aqui eu mostrei para vocês como alterar a imagem. E como alterar agora o período. Vamos lá? Está vendo aqui, se puder observar, vai do 0 até o 6,28, que é o nosso 2π. E se eu multiplicar o ângulo por 2? Olha o que aconteceu, ela comprime. O meu período agora vai de 0 a 3,14 aproximadamente. Virou π. E se eu fizesse o contrário disso? E se eu dividir por 2? Ela expande, mas expande muito. Vamos ver? Tá vendo? 0, 6,28 e vem para o dobro disso, né? 12,56. Então, já passou a ser 4π. Tá, isso aqui eu mostrei para vocês o comportamento. Dá para fazer tudo isso junto, né? Dá para fazer f de x, igual vou mostrar no cosseno agora. Cosseno de x, pronto. Tá aqui a cossenoidal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, começa do 1, né? Tá aqui o nosso período. Vem até aqui, o nosso guidão de bicicleta. Se eu somar 2, por exemplo, olha o que acontece. Sobe 2 casas, o gráfico todo. Se eu multiplicar por 2, olha o que acontece. Fica comprido. E se eu alterar aqui dentro, se eu multiplicar por 3, por exemplo, comprime. Então, dentro do ângulo, é ao contrário. Se eu multiplicar, ele comprime. E se eu dividir, ele expande. Ok? Beleza, mostrei para vocês como é que funciona. Vamos aos resumos. Primeira situação. Vamos trabalhar com seno. f de x igual a seno de x. O que acontece? Aqui eu tenho o período sendo 2π e a imagem sendo de menos 1 a 1. Então, vou fazer um resumo boladaço para você agora, para você ficar esperto. Então, qualquer alteração que eu fizer, vamos lá, eu vou somar A, multiplicar B. Meu período continua sendo o quê? 2π, não alterei o ângulo, sem alterações. Porém, a minha imagem ela passou por duas transformações. Quais foram elas? O menos 1 a 1 passou pela seguinte transformação. Primeiro você multiplicou por B, então virou menos B a B. Né? Lembra que eu te falei quando multiplica? Beleza. E agora eu vou somar o A, que ele vai passar a ser o quê? A menos B e A mais B. Então isso aqui é o básico do resumo que você precisa entender o que acontece. Né? Se você somar, ele vai subir tantas unidades, se diminuir, ele vai descer tantas unidades. Ah, Valentim, estou entendendo. Para cosseno funciona também? Funciona também perfeitamente. Show de bola! E agora vamos mexer no ângulo. Então, olha que interessante, muitas questões aparecem assim. Então, se eu multiplicar por K, o que vai acontecer? Vamos lá. Período e imagem. Então, a imagem já vimos que a gente vai multiplicar por B e somar A. E aí vai ficar o quê? A menos B, A mais B. E o período? Bom, eu mostrei para vocês que o período ele funciona ao contrário. Se você multiplica ele, ele comprime. Se você divide, ele expande. Então, como é que é o contrário aqui? Você não está multiplicando por K? Então, você vai pegar o período básico e vai dividir por K. Ah, e se o K estivesse dividindo? Você ia multiplicar. Dessa forma, você vai sempre entender o que é período e o que é imagem. Quer um exemplo? Vamos lá. Para fechar a aula de hoje, hein? Função 3
mais 2 seno de x sobre 2. Eu quero a imagem e o período. Olha que tranquilo. Então, se a imagem vai de menos 1 a 1, primeiro você multiplica por 2, que aí eu vou de menos 2 a 2. Depois você faz o quê? Soma 3. Primeiro multiplica, hein, galera? 3 menos 2, 1. 3 mais 2, 5. Tá aqui a sua imagem, tá pronto. Beleza? Primeiro multiplica, depois soma. Ou diminui, né? Só lembrando que aconteceu aqui, quando multiplica por 2, ela fica comprida. E quando você soma 3, ela sobe 3 unidades, como mostrado no GeoGebra. Beleza. E agora o período, como é que fica? O período básico é 2π. Só que o que eu estou fazendo aqui com o 2? Eu estou dividindo, então o contrário da divisão é o quê? Multiplicação. 2 vezes 2, 4π. E você resolveria aí uma questão de um concurso que caiu. Bom, vou encerrar por aqui, o tempo ficou muito longo, mas eu falei tudo sobre função seno, cosseno e tangente. Eu espero que o recurso do GeoGebra tenha sido muito útil, porque eu gosto muito de usá-lo para entender, para mostrar e para que o aluno veja realmente como acontece na prática. Beleza? Bom, me despeço por aqui. Se você ficou até o final, bota aí no comentário. Fiquei até o final. Eu sou guerreiro, eu não desisto e eu quero a vitória. Valeu? Só tenho a agradecer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!